E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Gato, sou acupunturista, trabalho com medicina chinesa, sou professor e nesse vídeo a gente vai falar sobre síndromes. Então, se você estuda medicina chinesa, está aprendendo medicina chinesa ou quer estudar um pouquinho mais sobre síndromes, hoje eu vou falar sobre esse método diagnóstico que é extremamente importante na medicina chinesa. Primeiro, a gente precisa entender o que são padrões na medicina chinesa, ou o que são síndromes. Padrões é um outro nome que a gente dá para esse método diagnóstico. Não é o único que existe, mas é um método muito eficiente para agilizar o processo de diagnóstico na medicina chinesa e assim, por consequência, melhorar o nosso tratamento, melhorar o potencial de tratamento com o paciente. Primeiramente, então, o que são padrões? Padrões ou síndromes na medicina chinesa são formas que o corpo expressa as doenças ou os sintomas, os sinais, para que a gente possa reconhecer esses sinais, para que a gente possa montar um tratamento melhor para o nosso paciente. Então, é nesse processo que a gente vai reconhecer se o paciente tem calor, se ele tem deficiência, se ele tem excesso, se ele tem deficiência de sangue, se tem deficiência de Qi, se tem excesso de sangue ou excesso de Qi. A gente vai entender, por meio dos sinais e sintomas, quais são as síndromes que mais se encaixam no caso desse paciente. Desde já eu posso falar que é uma das coisas mais complicadas na medicina chinesa, porque os sinais e sintomas não estão entalhados na pedra. Eles não são algo que sempre vão ser da mesma forma. As síndromes, os padrões, eles podem se misturar no mesmo paciente, porque o paciente pode ter mais de uma síndrome, pode ter mais de um padrão. É o que torna esse conhecimento difícil. Porém, quando a gente entende pelo menos o mínimo, pulso rápido é calor, língua vermelha também é calor, língua trêmula, isso é vento, tem sinal com o fígado. Então a gente já consegue associar pelo menos a dar uma direção. De repente a gente não vai saber exatamente qual é a síndrome que o paciente tem, claro, depende do nosso nível de estudo, de contato com esse conhecimento. Mas a gente vai saber qual caminho tomar inicialmente, para saber se é fígado, se é coração, se é baço, se é pulmão, para a gente poder entender qual é a direção que a gente vai tomar. O que nos leva à nossa segunda pergunta: como é que as síndromes se manifestam? Então, as síndromes, elas podem se manifestar de várias formas, inclusive, como eu já falei, às vezes uma ou duas síndromes, 3 síndromes no mesmo paciente. Por quê? Porque quando a gente começa, se a gente for lá nos fundamentos, 5 movimentos, por exemplo, a gente vê que cada órgão, cada víscera, cada movimento, ele vai ter uma relação e uma influência com os outros. Então, uma síndrome pode sim puxar outra síndrome. Então, se você tem uma deficiência de yang do baço, qual a função do yang do baço? Promover o transporte de líquido, formar o sangue, tomar ali a energia do alimento, né? Transformar a energia do alimento. Se existe uma inabilidade do baço de transformar o movimento, de ter a sua energia yang em pleno funcionamento, o que pode acontecer, por exemplo, é ter uma deficiência de sangue do fígado. Porque se o baço não gera o sangue, se ele não nutre o sangue por diversas questões, nesse caso, né, pelo yang do baço, ele não vai gerar sangue para o fígado. Então o fígado, uma hora, vai começar a sofrer sintomas de deficiência de sangue, causando o quê? Enrijecimento dos tendões, muitas vezes até rompimento de tendões, dores nas articulações, principalmente dos membros superiores. Então, você percebe como uma síndrome pode acarretar outra síndrome? Por isso que é muito difícil um paciente vir para o seu consultório com uma síndrome apenas, da mesma forma que está lá no livrinho. Então, isso é muito difícil. Quando você reconhece pelo menos o básico da síndrome, você já consegue ter uma pista. Então, principalmente pulso, língua, né, manifestações emocionais também, são pistas que vão ajudar bastante, e as síndromes costumam se manifestar muito através disso, principalmente pulso e língua. E existem outras formas, né, de extensão abdominal, sensações físicas, sensações de calor, de frio. As síndromes podem se manifestar dessa forma também. Lembrando que esse não é o único método diagnóstico, a gente tem o método de 8 princípios, tem 5 movimentos, existem métodos de síndrome por canais, síndrome de Zhang-Fu. Então, existem várias formas de diagnosticar um paciente na medicina chinesa
e também várias formas de tratar, que é o que a gente falou no começo do vídeo. Até porque quando você fala de síndromes, uma pessoa pode ter os sintomas diferentes e ter a mesma doença, a mesma causa. Tanto quanto o contrário, a pessoa pode ter o mesmo sintoma, mesma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça ser por deficiência de Ti e a outra por ser excesso de sangue. Então, ou estagnação de sangue, no caso. Então, os pacientes eles podem ter a mesma doença com sintomas diferentes e o tratamento será diferente. O tratamento sempre será diferente. Medicina chinesa sempre avalia o paciente como único. Então, cada paciente é único, cada paciente é um indivíduo e vai se manifestar da mesma forma, porque cada paciente tem a sua realidade, cada paciente tem os seus hábitos, cada paciente tem as suas limitações e as suas concepções ali de vida, né? Já, de repente, a essência que já nasceu daquela forma, isso tudo contribui. O vídeo não fica muito longo, então vou encerrar por aqui. Espero que você tenha entendido qual que é o papel da síndrome e o que são síndromes na medicina chinesa. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu estou numa época de lançamento do meu e-book de síndromes da MTC. Então é um e-book onde eu vou listar todas as síndromes, as principais síndromes de Zangfu. É um e-book focado em síndromes de órgãos e vísceras, para que a gente possa entender. Então, foi feito de uma forma que eu considero também interessante para quando eu vou estudar, porque eu gosto de usar ícones, gosto de código de cores, então tentei fazer algo bem prático, né, para que a gente possa entender melhor o conteúdo. Então, eu espero que te ajude também. Se você quiser saber mais, o link dele está aqui na descrição. Muito obrigado se você ficou até aqui, espero que tenha te ajudado. Se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta também, temas de vídeos, eu gosto muito de interagir, então pode deixar aqui o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.